Olá, amigos. Eu sou Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários de Bauru Região, e esse é o programa Sem Sistema, o podcast do sindicato. E o tema nem poderia ser diferente, eleições. E para realizar esse programa, eu conto com os meus amigos Beto Castilho, figurinha carimbada aí. E aí, Beto, tudo bem? Parece que o Beto aí tá meio atropelado, Beto. O que aconteceu? Tá tudo mais ou menos, né? Eu acho que não tá tudo bem, nem tá tudo mal. Eu acho que é um momento de reflexão, de reorganização e de taticamente começar a planejar o porvir. É isso aí. E outro que não podia faltar, meu colega de podcast, Paulo Tonon. E aí, Tonon? Qual que foi a sensação? Eu tô de luto ainda, sinceramente. Ontem foi um dia... Ainda mais eu que fico conversando com os outros o tempo inteiro, pessoalmente ou por via rede social, foi um dia difícil. Mas é o que eu brinquei, né? Hoje ainda estamos de luta, amanhã nós já estamos na luta, né, Alexandre? Tem que estar, né? Eu acho que o discurso do Lula foi bem nesse sentido, né? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que se avizinha aí realmente são momentos difíceis. Polarização mais do que nunca. Acho que a eleição caminhou muito para os extremos. Quem era morno ficou de fora. Agora, assim, é só de lamentar o resultado que a gente viu, né? A gente vai ter que discutir isso aqui. Até porque figuras assim que foram cruéis na pandemia se elegeram, né? A gente não pode esquecer Pazuello, Carla Zambelli. Assim, o gabinete do ódio em peso, assim, não deu nem para bolsonarista mais ou menos. Foi aquela coisa de bolsonarista raiz mesmo. Os aliados do presidente. Então, eu entendo que o Brasil tem muito a perder. Beto, para você teve alguma surpresa, assim? Ou o resultado em si já foi surpreendente? Acho que teve muita surpresa, né? Nós não esperávamos que depois de quase 4 anos de desgraças e depois de passar por uma pandemia com quase 700 mil brasileiros mortos e depois de tudo que foi revelado na CPI, né? Depois de a gente ver o Brasil voltar para o mapa da fome, de todos os ataques que foram feitos à classe trabalhadora, todos os ataques que foram feitos aos trabalhadores da arte, da cultura, todos os ataques que foram feitos à ciência, eu acho que causa mesmo... É melancólico, é desolador, causa mesmo esse sentimento que o Tonon falou de perplexidade, né? É muito duro imaginar que pessoas como Pazuello, Ricardo Salles, astronauta, essas figuras bizarras, né, tenhas sido... Bia Kicis, eu acho que foi a mais votada em Brasília, né? Zambelli, enfim, figuras assim que nos entristecem, né? Eu acho que é muito triste que essas figuras prosperem nas urnas, né? Isso faz com que a gente se depare com um país assim muito mais atrasado, muito mais... Mas, assim, muito mais atrasado do que a gente imaginava. Sem dúvida. Tonon, não deixou de ser surpreendente a falta que fez das pesquisas conseguirem capturar algum sentimento aí. Ficou faltando alguma coisa nessas pesquisas. O que te chamou a atenção aí? Eu, ao contrário de quem está criticando as pesquisas, eu acho que as pesquisas acertaram na maioria dos lugares. Se você pegar principalmente a boca de urna do Datafolha ontem, eles foram bem precisos. O que eu acho é que o voto envergonhado que a gente achou que ia ser do Lula foi para o Bolsonaro. E isso acho que foi a grande surpresa, em especial aqui no estado de São Paulo, né? Que a gente sempre sabe que é um estado conservador, é um estado que a gente sempre tem problema, né? Tanto que, por exemplo, o PT nunca conseguiu eleger um governador aqui. Mas, de qualquer forma... É a vitória do conservadorismo essa eleição, né, da maneira como ocorreu. A gente esperava, não sei vocês, que a realidade prática do cotidiano fosse impor, né? Porra, R$14 o quilo do arroz,
né? R$ 20 o quilo do café. Eu achava que isso fosse se impor, mas não se impôs. Se impôs a pauta de costumes, né? E pelo que a gente andou lendo e ouvindo, é o que o Bolsonaro vai trabalhar nesse segundo turno para tentar se reeleger. Bater o tempo inteiro na pauta de costumes. Roberto, o Bolsonaro ele deu uma entrevista, não sei se você teve o privilégio de acompanhar. Sim. Estava até parecendo um pouco mais moderado. Sim. Você acha que aquilo ali é teatro? Não, acho que ele estava... Ele imaginava que fosse ganhar a eleição ontem. Ele imaginava que fosse ganhar a eleição porque aquilo, a meu ver, aquela manifestação dele ali, com alguns apoiadores e jornalistas bajuladores e tal, eu vi no Bolsonaro. É claro que tudo isso é subliminar e não tem a ver com as coisas que ele disse e tal. Talvez quando ele falou sobre o povo demonstrou que está querendo mudança e tal, eu senti que ali, né, essa nossa perplexidade e essa nossa surpresa negativa com a eleição de figuras abjetas aqui, que a gente pode ficar um tempão aqui falando sobre essas figuras, sobre o que essas figuras fizeram nos últimos 4 anos e tal, mas o Bolsonaro, egoísta que né, ele não estava muito preocupado com a vitória da Damares, ele não estava muito preocupado com a vitória da Tereza Cristina, ele não estava muito preocupado com a vitória do astronauta, ele estava muito preocupado com a própria candidatura. E nós temos que primeiro, caracterizar o que foi o mais importante do dia de ontem. Lula contra Bolsonaro. O Lula ganhou a eleição. O Lula ganhou a eleição e o Lula virou. A eleição, no começo, causou angústia e depois o Lula foi chegando bem perto até virar e com 99,9% das urnas apuradas hoje, a gente tem um Lula com mais de 5% à frente do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, muita gente leu a manifestação do Bolsonaro, talvez por ele não ter xingado ninguém, por ele não ter falado nenhum palavrão, por ele não ter gritado, como moderação, como comedimento, mas a meu ver não. Eu vi um Bolsonaro derrotado, eu vi um Bolsonaro que esperava que as urnas trouxessem uma vitória não no primeiro turno, aí ele estava blefando, mas que ele ficasse à frente do Lula e isso não aconteceu. Então, não, você acha que agora, num segundo turno, o Lula vai conseguir esses apoios tão importantes como do Ciro e do Tebet, ou você acha que eles vão ficar em cima do muro mais uma vez? Antes de falar isso, Alexandre, eu queria falar um pouquinho em cima do que o Beto falou. Por que pra gente hoje é um dia que a gente tá todo mundo triste, né? Porque é uma frustração constatar que uma pessoa, que nem a Carla Zambelli, que falava que estava sendo enterrado chapéu dentro de caixão, ser a segunda mais votada aqui no estado de São Paulo, né, cara? O Pazuello que deixou o nego morrer por falta de comprar oxigênio, e a gente vê lá no estado de Amazonas, o Bolsonaro ganhou de lavada. Então, assim, é muito frustrante. Sim. E pra gente qual que é a diferença da gente para eles, né? Que a gente é humano, né? A gente tem a compaixão, a gente tem a empatia. Então as coisas nos doem, né? Então você vê a pessoa passando fome ali, aquilo dói na alma, cara. Sim. Até me emocionei. Então é muito triste o que aconteceu ontem nesse sentido, né? Nesse sentido, porque é uma constatação da falta de empatia do brasileiro. Então eu tô... Por isso que a gente está nesse estado que estamos hoje. Não é só a gente, né? Digamos que na nossa bolha está todo mundo meio que assim, né? Porque é uma constatação muito ruim, né? Ver esse pessoal sendo eleito da maneira como foi. Mas aí tem a contrapartida de como esse pessoal está organizado e a esquerda não está, né? E é por isso que a gente está
pelo menos aqui em Bauru, tentando pôr a bola no chão. E nós vamos tentar fazer coisa diferente aqui, porque não dá para ficar tomando passeio tipo Alemanha e Brasil 7-1, né? Não dá. Hoje a gente vive refém da figura do Lula, a gente tem que ter essa clareza. Se não fosse o Lula, o cara tinha levado isso aqui, talvez no primeiro turno, né? Por isso até que as pessoas têm que ter clareza. Por que nós fizemos um giro de posicionamento aqui? Porque é o que resta. Justamente em cima do que o Beto falou, para a preservação da democracia no país. Sim. Com essa bancada do Senado que foi eleito, o cara pode fazer impeachment de ministro do STF. Sim. Então é muito sério o que nós estamos vivendo. Sim. Tá certo que parte dessa galera é fisiologista, né? E a hora que se o Lula ganhar, devagarzinho o governo vai andando, eles vão mudando de lado. Mas é muito preocupante. E por isso que eu estou com tranquilidade, que até a entrevista do Ciro ontem, que fez um desserviço nessa campanha, né? Sim. O tempo inteiro. Sim. Me pareceu que ele vai ter que se posicionar a favor do Lula, né? O tom dele já foi, vou pensar, não foi um tom bélico como de outras coisas. E a Tebet, ela teria ambição eleitoral, ela sabe que talvez o Lula já falou que não vai se candidatar à reeleição se ele ganhar, né? Então ela pode ver até nisso uma porta eleitoral, um atalho e fazer uma composição para o segundo turno. Ficou muito claro nas declarações depois, né, que tanto Ciro quanto Tebet falaram, a Tebet foi clara, olha, eu tenho lado. Sim. E eu acredito que o lado dela vai optar pelo lado democrático. Não entendo uma mulher optando pelo Bolsonaro e falando, não, eu tenho lado, o meu lado é o machismo. Não faz nenhum sentido. E o Ciro, quando ele pede um tempo, eu acho que é realmente para estar conversando com o partido, para tentar, de uma maneira, minimizar o estrago que ele causou nessa eleição, porque o Ciro foi muito responsável pelo que aconteceu ontem, né? Eu acredito que a maioria dos votos que migraram do Ciro foram para o Bolsonaro. Para mim, não tem dúvida nenhuma disso. Acho que o Ciro... O voto útil do Ciro foi para o Bolsonaro, não foi para o Lula. Exato. Então, assim, se o Ciro tem a intenção de permanecer numa democracia e contribuir para isso, né? Um cara que foi elogiado. Aí, mesmo quem votava no Lula falava, olha, eu estou votando no Lula, mas eu acho o Ciro Gomes um belo de um quadro, uma pessoa humana, está na hora dele provar isso, né? Porque até agora, até esse momento, ele não fez. Acredito que o PDT, tradicionalmente, tem essa característica de apoiar, né, o PT, um governo mais progressista. Agora, o que a gente viu ontem foi o puro caldo do bolsonarismo ali. Não tem dúvida. O menino que ganhou em Minas Gerais com 1,5 milhão, cara, é um absurdo. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver vídeos daquele menino. Desgraçadamente, muitos eu vi já. E ele não é nem preparado, né? Porque é inacreditável, né? Uma figura imatura. Imatura, exatamente, né? Imatura. A gente viu... Bajulador. A gente viu os parentes do Monteiro, né, cara? A irmã e acho que o pai ganhar. É assim, uma coisa assim... Lamentável. E mesmo o Monteiro, mesmo com a candidatura caçada, o cara teve 19% dos votos no Rio, né? Pra senador. Então, assim, é surreal demais, cara. E o Rio de Janeiro é aquela coisa, né? O Rio de Janeiro a gente entende um pouco, porque a Melissa tomou conta, ela fez um poder ali. Então, assim, o resultado do Rio de Janeiro não chega a ser um absurdo por saber quem que está controlando ali o Rio de Janeiro em todos os aspectos, né? Com certeza, as urnas ali tinham que pedir autorização para passar em alguns locais ali, para se fazer algum ponto ali, porque um cara como o governador do Rio de Janeiro, que envolvido em escândalo de corrupção na véspera da eleição, ganhar em primeiro turno, realmente o Rio de Janeiro continua louco, né? Não continua lindo, continua louco. Ô Beto, eu queria falar, o Tom não falou do desempenho pífio da esquerda, eu queria falar um pouquinho aqui. Nós somos filiados a uma central que lançou uma candidatura própria, que foi um traço na pesquisa. Ela só conseguiu ganhar do Emael. Você não acha que está na hora da Conlutas acordar um pouco para a conjuntura? Que mudou, né? A conjuntura mudou e tem uma esquerda que ainda continua dormindo. Eu acho que todas as candidaturas, invariavelmente, a candidatura da Vera, do PSTU, a candidatura da Sofia, do PCB, a candidatura do Felipe Dávila, a candidatura da Simone Tebet, a candidatura da Soraya Tronic, a candidatura... Olha, é duro falar isso, mas elas se igualam, embora pretendam ser muito
diferentes, né, no conteúdo e tal, elas se igualam numa coisa. Elas propiciaram esse segundo turno. Elas adiaram por pouquíssimo, uma vitória que a democracia... Porque a gente não está falando de Lula contra Bolsonaro, não. Até porque essa candidatura não é só do Lula, não é só do PT. É uma candidatura que compõe essencialmente uma frente que eu nunca vi. Eu nunca vi uma frente tão ampla, né, como essa, que se naturalmente, espontaneamente, essa frente acabou se compondo por causa da conjuntura horrenda que nós estamos vivendo. E eu acho que a política lida com a realidade, dialoga com a conjuntura. E nós temos uma esquerda no Brasil que está completamente alienada, que não está dialogando com ninguém, não está dialogando com o chão de fábrica, que não está dialogando com a classe trabalhadora, que não está dialogando com a sociedade. Pior, a meu ver, uma esquerda irrelevante. Há partidos hoje de esquerda no Brasil que se tornaram irrelevantes e que se assemelham no aspecto da irrelevância à candidatura que eles apresentam, a do constituinte Emael. Absurdo, né? Eu acho que... Eu falo isso com pesar, porque nós queríamos estar vivendo uma outra conjuntura em que houvesse mesmo uma disputa democrática, ideológica, e que se pudesse falar concretamente, não num devaneio, não numa abstração de uma esquerda revolucionária que propusesse a expropriação, que propusesse a ditadura do proletariado e tal. Mas nesse momento a disputa se dava no seguinte prisma: a gente vai continuar deixando o fascismo... Eu não posso falar que o fascismo está governando o Brasil. A gente vai continuar deixando o fascismo destruir o Brasil e não vamos apresentar para a classe trabalhadora, para a sociedade brasileira, para as pessoas que, como o Tonon falou, têm compaixão, para as pessoas que estão assistindo o Brasil voltar para o mapa da fome, para as pessoas que assistiram durante a pandemia um presidente mais do que irresponsável, que agiu como Calígula, que zombou, que ofereceu placebos às pessoas, como a hidroxicloroquina, a ivermectina, que se recusou a comprar vacinas que foram oferecidas ao Brasil dezenas de vezes pela Pfizer, aquela que tinha eficácia global mais alta. Um presidente falou que não era coveiro. Falou, e daí? O que eu posso fazer? Vai comprar vacina na casa da tua mãe? Comprar só se for na casa da tua mãe para comprar vacina. Coisas assim, por 2 vezes imitou, rindo, né? Zombando, pessoas ficando sem ar, pessoas sufocadas porque faltou oxigênio em Manaus. Tô com Covid, ele fez vozinha fina para falar que tava e com sabe Covid. por quê? Porque ele fez isso aí? Porque num outro devaneio, porque na verdade o que se propunha naquele momento com a hidroxicloroquina e com a ivermectina era que não parasse a produção, que as pessoas se sentissem iludidas, que as pessoas fossem iludidas para que se sentissem seguras para ir trabalhar tomando ivermectina, ou seja, usando esses placebos para que eles supostamente tivessem a eficácia que não essas medicações teriam, mas a vacina.
E eu não sei por que diabos os fascistas que destruíam o Brasil naquele momento e continuam destruindo, se recusaram veementemente a comprar as vacinas e a gente falou aqui no sindicato, a gente fez reuniões com a FENABAN, a gente fez reuniões com a Fiocruz, no momento em que o Brasil tinha 5 mil mortes diárias e a gente estava lutando para ter imunização. Comprando teste do bolso, né? Comprando teste do bolso. Distribuindo né? máscara distribuindo até. máscara, porque os próprios bancos públicos não faziam isso. Então né? a gente Banco tinha privado fazia. um presidente que zombava, que falava, que tirava máscara de criança durante a pandemia, que falava que usar máscara era coisa de viado. Um presidente que olha, eu só consigo encontrar na história uma figura parecida com o Bolsonaro da pandemia, o Calígula. É um cara que agiu como Calígula e me causa profunda perplexidade que as pessoas tenham passado ao largo por isso, né? Porque foram monstruosidades e para além das monstruosidades, a CPI desnudou todo um esquema de corrupção que envolvia propina para comprar vacina. Vejam vocês quanta gente morreu em vão, porque já tinha vacina, o Brasil já podia estar vacinando. E o Brasil deixou muitos filhos e filhas perecerem, tombarem, morrerem por falta de vacina. Então, é muito triste depois ver uma figura como o Eduardo Pazuello ganhar a eleição no Rio de Janeiro. Beto, é muito triste. Beto, agora a onda conservadora que chegou forte, chegou para ficar, ela não aconteceu ontem, né? Ela começa há muito tempo atrás. Se a gente parar para pensar, esses líderes conservadores, eles estavam com programas diários na televisão brasileira há muito tempo, né? A gente pegar Edir Macedo, Silas Malafaia, essa corrente de transmissão do bolsonarismo raiz, eles estavam na casa das pessoas diariamente, num horário assim muito grande, né? Eles tinham uma audiência grande, importante, e é lógico que não é só o público evangélico, mas esses caras tinham uma mídia e eles souberam migrar para as redes como ninguém. E aí é legal a gente falar, né, Tonon? Por que a gente está até disputando, tendo algumas iniciativas? Porque eles dominaram. Hoje, se você abrir o YouTube, é esses caras que dão as cartas. Eu não aguento mais abrir o YouTube e ficar vendo o programa da Jovem Pan aparecer para mim. Se você não loga, só vai aparecer coisa de direita para você. Falando da gente, né? Quem não entra logado, só aparece Jovem Pan. E isso também teve um fator determinante nessa eleição, né? Infelizmente. E é muito triste. E aí entra de novo a discussão, né? E até o mesmo PT, né? Vamos falar o português claro. Ele só acabou tendo alguma relevância em redes sociais depois da entrada do Janones, né? E assim, é triste também a gente ficar defendendo uma figura igual o Janones, né? Que a gente sabe que é um populista, né? E a gente pode ver que muito público do Janone era um público bolsonarista, né? Porque o Janone teve uma votação ontem, não foi expressiva, ele teve 200 mil votos. De jeito nenhum. Foi o segundo mais votado em Minas, mas 200 e pouco mil votos é muito pouco. Ele tinha quase 10 milhões de seguidores. É isso aí. Então, assim, ele muito do Janones ali tem o pé no bolsonarismo ali, né? Aquela figura fanfarrona que bate na mesa, que fala que todo mundo tá errado. E você vê que até o engajamento da esquerda é diferente. O cara lá de Minas Gerais conseguiu 1.500.000 votos. Um menino que fala aquela pauta de costumes, que fala aquelas coisas de igrejinha de fundo de quintal e consegue um engajamento assim, assustador. Eu sou fã do Big Brother, né? Quem me conhece sabe, e tem aquele velho ditado que textão não define paredão. Cara, hoje o que eu recebi de textão da esquerda, fazendo análise de conjuntura, e assim, quem que vai ler isso? Eu que gosto de ler, não tenho paciência para ler determinadas coisas, mas textão de 5 páginas, porra. Assim, com quem você dialoga, né? Aí vem um cara que nem esse, que teve 1,5 milhão de votos, o cara dialoga com essa linguagem básica, mas dialoga. Então, assim, tá na hora de mudar tudo, né? E assim, aí a esquerda tem que ter humildade
de repensar que assim, linguagem acadêmica nesse momento não cabe, né? Análise de conjuntura de 3 páginas, 5 páginas do que aconteceu na eleição não cabe. E ficar fazendo militância virtual, live, não cabe. Tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua. E é um desafio para a rua, porque assim, eu não fui de vermelho votar ontem. Aí você falou uma coisa que eu queria chegar. Né? Eu não fui. Não dá para ganhar uma eleição, né, sem se arriscar, né, Tonon? Eu acho que isso ficou claro. Eu acho que uma missão que nós temos Vou no segundo turno. Vermelho, é isso aí. Vou no segundo turno. Mesmo correndo todo o risco que a gente sabe que corre. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, exatamente. Era isso que eu queria conversar, Tonon. A gente sabe, a gente que participa de processo eleitoral, a gente sabe que o dia da eleição é uma coisa muito importante, né? O dia da eleição é uma coisa que pode mudar os rumos de uma campanha. E a gente viu que os caras estavam preparados para fazer campanha. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que trabalhou na zona eleitoral. Ela falou que tinha 5 fiscal do Bolsonaro lá. Eu estou falando de 5 fiscal do Bolsonaro. Não tinha um fiscal do PT. A gente viu as pessoas indo votar de verde e amarelo. E a gente que é esquerdista, a gente que é sindicalista, a gente ficou com receio e não foi de vermelho. E aí a gente precisa entender também que existe aquele voto manada. As pessoas vão votar indecisas e elas começam a ver um monte de amarelo, elas vão entender. Porque elas chegam no local de votação que é tradicionalmente favorável ao Bolsonaro. Tem sempre uma bandeira do Brasil que os caras adotaram como símbolo deles. E a galera comprou. E hoje quem se acha patriota, que veste o verde e amarelo, é eleitor do Bolsonaro. Eles se apropriaram de algumas coisas e essa galera realmente acha que é patriota. Chega a ser engraçado. Você vê nos carros aí, você só vê adesivo de Bolsonaro. Porque a gente tem receio de colocar um adesivo no nosso carro. Eu tenho adesivo para pôr no carro. Eu tenho receio de colocar. E é bom falar que a gente tem receio com razão, né, Alexandre? Não. Porque você vê esse final de primeiro turno... Todo dia teve uma morte de alguém de esquerda. Todo dia levou paulada, levou facada. Então, a gente tem uma razão para tá receoso. Mas não tem mais o que fazer, né, Beto? Só nos resta dar a cara mesmo e ver o que vai fazer. Eu percebi que, inclusive, os bolsonaristas eles se inscreveram para ser mesário. Então, até nisso, eles ganharam da gente. Toda a sessão eleitoral, porque ontem eu andei bastante na cidade. Os caras ficavam os bolsonaristas na porta da entrada da votação, mesmo não fazendo uma boca de urna, porque não pode, mas eles ficavam lá parados para mostrar que tinha um monte de gente de amarelo ali na porta e comentando do cotidiano. Então, assim, plantando a sementinha. Plantando a sementinha, exatamente isso, Alexandre. Exato, e isso ficou muito evidente, Beto, para mim. Não sei na sua zona eleitoral como é que foi, mas nas zonas que eu compareci, assim, eu vi, olha... Realmente, existe aí uma demonstração de apoio muito forte ao Bolsonaro, principalmente na nossa região. Não é à toa que ele teve mais de 50%, acho, né? Depois 53%. Depois a gente vai pegar os dados de Bauru. Acho importante a gente falar dos deputados de Bauru e do posicionamento, da colocação do Bolsonaro em Bauru. Para você, chegou a ser surpresa isso, Beto? O que me surpreendeu ontem foi, primeiro, que figuras abjetas e que nesses 4 anos se revelaram como tal, obtivessem tantos votos e que em alguns estados houvesse, como no Rio, em Minas, a eleição em primeiro turno, né? Sobretudo no Rio, em que a candidatura do Marcelo Freixo era uma grande candidatura que oferecia esperança, que oferecia concretamente outros rumos para o Rio de Janeiro. Isso desanima a gente, né? Eu acho que teve uma escalada de violência durante os últimos meses, né? Teve um lado matando e um lado morrendo. Teve um lado batendo e um lado apanhando. Teve um lado dando paulada e o outro lado levando. Então, um dos erros crassos que o Ciro Gomes cometeu nessa campanha foi tentar igualar os lados e construir uma falsa equivalência entre o Bolsonaro e o Lula, que são, na essência, figuras antagônicas, que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra.
O Ciro sabe disso. E o Ciro foi desonesto intelectualmente nos debates, foi desonesto intelectualmente nas entrevistas, foi desonesto intelectualmente com seus próprios apoiadores, a ponto de perdê-los, né? Apoiadores expressivos que ele historicamente sempre teve, como Caetano Veloso, como a Marina Silva, como Tico Santa Cruz, né? Figuras que estão aí o tempo todo marcando posição política e tal. E é claro que essas pessoas com a camisa da seleção brasileira, com a bandeira do Brasil, com seus carros assim impressionantes, né, reluzentes, com seus carros, com as suas SUVs, são as figuras que já na sociedade gozam de muito mais privilégios. E ainda por cima, essas eram as figuras que supostamente tinham lá uma arma no carro, era um CAC, era uma pessoa que, se houvesse qualquer problema ali no seu deslocamento de um lugar para outro da cidade, essas pessoas estavam se sentindo muito mais seguras do que aquelas que desejavam sair com as suas camisetas vermelhas. Essas, tá bom, a gente nos últimos dias a gente viu grávida tomar facada, cego apanhar, menina de 20 e poucos anos tomar paulada. A gente viu um cara ser assassinado na festa de aniversário dele, na frente da família dele, apenas porque o tema da festa era o Lula e o PT. Então, naturalmente, as pessoas que teriam usado vermelho ontem e teriam feito o que historicamente a esquerda sempre fez, teriam se reunido nas imediações dos locais de votação e tal, elas ficassem amedrontadas. E eu não as julgo e menos ainda as condeno por terem ficado amedrontadas, porque o Luiz Fernando Veríssimo, ele fala uma coisa, recentemente falou, e ele tem toda a razão. O nosso lado tem razão, só que o outro lado está armado. E quando o outro lado está armado, e além de estar armado, é um lado que já goza historicamente de todos os privilégios, é muito duro esperar que as pessoas mais vulneráveis da sociedade, as pessoas que não têm armas, as pessoas que militam, que são ativistas há muitos anos, diante dessa conjuntura tão hostil, tão áspera, tão violenta, fiquem com medo. E a gente notou isso, né? Quem vota faz tempo, como eu, né? Há muito tempo eu voto, há quase 30 anos eu vou votar. Era chocante mesmo. A gente não via aquelas pessoas que a gente costumava ver e com as quais a gente se identificava na hora de votar. A gente via que essas pessoas faziam alguma sinalização muito tímida e com medo mesmo, né? E a gente vai ter que encontrar um jeito de superar isso, porque a gente vai agora para 4 semanas que são decisivas para os rumos do nosso país. Tonon, antes da gente entrar no segundo turno de prognóstico, de campanha, e antes da gente analisar os números aqui de Bauru, especificamente, do nosso estado, São Paulo, o Lula mesmo falou, e até o Bolsonaro fizeram comparação do jogo, né, do jogo de futebol, uma partida de futebol. O Bolsonaro falou que estava indo para o segundo tempo e o Lula falou que estava indo para a prorrogação. A gente que acompanha o futebol sabe que acontece muitas vezes do cara, o time vai e empata o jogo, consegue para a prorrogação, aí o comentarista fala assim, não, agora o time ganhou um ânimo, vai com vigor revigorado, agora ele vai para cima, achando... E aí, às vezes, não dá em nada, às vezes consegue outro time ganhar e fica elas por elas. Mas na eleição, o componente emocional também influi, né? Também influencia. Você acha que os bolsonaristas vão estar muito mais motivados
os petistas vão estar mordidos e vão acordar? Porque assim, o que eu vi nessa campanha foi que o PT prometeu há algum tempo atrás que iria realmente invadir o chão de fábrica, queriam fazer comitês, queriam partir para cima, e não chegou isso para gente. Em Bauru eu não vi nada disso, Bauru região eu não vi nada disso. Será que o PT vai conseguir fazer isso? Ou o PT perdeu a mão na questão do engajamento, na questão da organização? E isso é fruto de anos de governo, tentando amenizar, tentando deixar a luta ainda mais frágil. Você já falou tudo, Alexandre. Na verdade, nem que o PT queira fazer isso, ele não consegue mais. Porque não tem liderança mais, não tem quadro novo. Nós vamos falar que quem foi eleito. O mais eleito foi o Suplicy, que é um senhor de 81 anos, quem mais teve voto no PT. Né? Nós estamos refém da figura do Lula com 76, porque não teve renovação. Né? E muito dessa questão de não ter renovação é porque se optou por um governo de coalizão quando estava no poder, né? E a consequência é essa, né? Coalizão por coalizão. E o desafio do Lula, eu acho que agora nos debates que vai ter, que antecipando a pauta, eu acho que é mostrar número, é relembrar, é fazer uma campanha emocional no sentido de relembrar como o pessoal era mais feliz na época dele. Aquilo que você sempre cita, né? Da capa da Veja de 2010, que o Brasil era o país mais feliz do mundo. Porque as pessoas esquecem disso, né? O brasileiro esqueceu que a pandemia matou o Tarcísio Meira, de Covid, matou a Anissete Bruno, Paulo Gustavo, naturalizou uma coisa que não era para ser natural, né? E o PT está com esse problema de falta de renovação de quadros, e que não é um problema, é um problema que a gente tem que arrumar uma solução para isso, e que infelizmente não vai ser agora que nós vamos solucionar isso. E é interessante falar que as pessoas sempre cobravam, né? Tem setor da esquerda que cobrava o PT de tirar o Bolsonaro do poder. Que se o PT se empenhasse, o impeachment acontecia. E não é verdade isso. Se não fosse o PT, não teria movimento nenhum contra o Bolsonaro. É importante falar isso. Quando o PT se propôs e foi para a rua, teve movimentos. Nós tivemos movimentos fortes, né? Não suficientes, não levamos mais gente que o Bolsonaro, e aí é legal a gente destacar isso, porque existe uma diferença entre a esquerda e a direita. Você vê a análise da esquerda, ela fala, não, realmente o bolsonarismo cresceu, o bolsonarismo hoje é uma força que leva mais gente para a rua. Você vê a análise da direita, não. É totalmente pautado em fake news, e eles não admitem que o Bolsonaro possa ter perdido no debate, eles não admitem que o Bolsonaro possa ter errado na pandemia. Eu vou ter que te interromper. Ontem, em vários Instagrams de pessoas bancários, especialmente, os caras estavam questionando se houve fraude da eleição. Porque como assim? Elege toda a bancada bolsonarista, mas ele não elege. Como se fosse possível fazer fraude só para presidente. Então eles não fazem uma análise básica, que a figura do Bolsonaro tem rejeição de 52%. Né? Então é muito foda. Mas você vê, os caras acham que eles têm razão. Porque é duro falar o que eu vou falar. E eu sempre critico isso no governo do PT. O governo do PT tem... Para mim, o maior erro do governo do PT é a criação de uma série de analfabetos funcionais aí, que ele tinha que ter investido na educação. Porque a consequência que a gente vive hoje é disso, cara. Tem uma geração que não liga o lé com o cré, cara. É inacreditável, Alexandre. Perfeito, Tunão. Eu acredito também que isso foi uma grande falha, né? O PT não conseguiu mostrar a evolução do seu governo para grande parte do eleitorado, mas não aconteceu isso no Nordeste. É legal destacar isso, né, Beto? Porque no Nordeste realmente não teve dinheiro que comprou. E a gente precisa falar que essa eleição é uma eleição em golpe. O que a gente viu foge do tradicional de uma eleição. Né? A gente teve algumas emendas parlamentares que não existe que os caras fizeram. Vocês estão vendo que a gente passou 3 anos e meio pagando um absurdo de gasolina e, de repente, na véspera da eleição, ela caiu. Né? Então, assim, a gente viu que foi dado dinheiro... Na hora que a pandemia estava pegando, foi tirado o auxílio emergencial. O governo suspendeu. E agora, na eleição, o governo voltou com um reajuste turbinado. Mesmo não fazendo tanto efeito assim, pode ser que esse 1, alguma coisa por cento que faltou para o Lula foi disso. Então, assim, é uma eleição muito difícil de se ganhar. Porque a gente viu, inclusive, que quem estava fiscalizando a eleição era as Forças Armadas. Então, em alguns locais de votação, a pessoa ia votar... Além daquele bando de policial que tem na frente, ainda tinha o pessoal das Forças Armadas. E a gente sabe como o brasileiro, às vezes, admira, né, uma farda. O Beto falou isso.
Eu queria que você resgatasse um pouco, Beto, dessa fala que você fez da outra vez. O brasileiro tem... O machão, ele gosta de uma farda. E você vai para um ambiente que você chega numa escola lá, tem a bandeira do Brasil, tem o policial na porta. Então, assim, tudo muito favorável ao bolsonarismo, né? Então, assim, nós precisamos começar a reverter e precisamos vestir aí a nossa farda também, que é o vermelho. Precisamos ir para a rua, precisamos aumentar o grau de dedicação. Nós tivemos algumas iniciativas, mas não são suficientes, nós precisamos avançar. E a esquerda precisa avançar. A nossa central precisa avançar, né? As pessoas que querem ver um Brasil diferente precisam se engajar, sim. Porque eu não tenho dúvida, as pesquisas erraram no desempenho do Bolsonaro, mas no desempenho do Lula as pesquisas foram muito fidedignas. E o eleitor do Bolsonaro, ele se absteve menos que o eleitor do Lula. Para você é essa impressão também, Beto? Sim. A gente tem que caracterizar primeiro quem são os eleitores do Bolsonaro e quem são os eleitores do Lula. Quem são aqueles que reivindicam o Estado Democrático de Direito e quem são aqueles que preferem um governo autocrático, né? Nós temos manifestações assim, eu nem sei como defini-las, assim, são manifestações que perturbadoras mesmo, em que as pessoas pedem intervenção militar, o fechamento do STF e coisas horrorosas que elas nem compreendem, elas nem sabem do que estão falando, né? E essa classe dominante economicamente que o Brasil tem é uma classe que só domina economicamente mesmo, porque são pessoas insensíveis, são pessoas que... Atrasadas, né? O Gessé Souza fala, é atrasado. Anos-luz de a elite ser, brasileira é atrasadíssima. Anos-luz de ser uma elite intelectual, é uma elite econômica apenas, né? E chega num momento como esse, a gente vê pessoas de esquerda realmente desiludidas com a conjuntura, porque a gente olha para o país e a gente vê um país destroçado, um país que foi mesmo vilipendiado, defenestrado, um país que voltou para o mapa da fome. A gente vê que toda a discussão política foi reduzida a uma discussão paupérrima, uma discussão de costumes, que é uma discussão assim, desonesta, uma discussão que quando a gente ouve esses caras repetirem chavões, né, do fascismo dos anos 30, a gente consegue enxergar facilmente que o que eles pretendem é atacar e agredir as minorias, que é atacar e agredir as maiorias vulneráveis, como negros, como mulheres, como periféricos, que são maiorias, mas são agredidos e atacados reiteradamente como se minorias fossem. E o fascismo à brasileira, o fascismo que se instalou desgraçadamente no Brasil, é um fascismo que se serve muito, mas muito mesmo, da misoginia, do racismo, da xenofobia, da homofobia, da transfobia, da satanização de toda a diversidade, da satanização do trabalhador que luta. Então, eles são figuras que têm todos os privilégios, né, e que agem na sociedade como pessoas opressoras. E essa opressão realmente me preocupa, porque as pessoas oprimidas e amedrontadas, elas não se manifestam livremente. E aí começa a morrer a nossa democracia, né? É muito preocupante que nós estejamos assistindo que as camadas mais vulneráveis da sociedade, que são justamente aquelas camadas que não só votam no Lula,
mas que precisam de um outro olhar do Estado, de um olhar misericordioso, de um olhar generoso, de um olhar piedoso, de um Estado que não oprima, que não agrida as minorias, mas que, ao contrário, as acolha e as promova e as estimule, né? Um Estado que tenha interesse pela pluralidade, pela diversidade, né? Tudo que um fascista abomina, né? Que essas pessoas sejam justamente aquelas mais afetadas pela abstenção, não por não se interessarem pela política, mas por não terem como ir votar, por se sentirem amedrontadas, por ficarem com medo de votar, de ao irem votar, serem perseguidas, serem agredidas. Então, a esquerda, e isso eu falo de pessoas que compõem a classe trabalhadora e que têm condições de enfrentar esses fascistas de igual para igual. Que a esquerda agora não se omita, que essa esquerda que no primeiro turno apresentou candidaturas próprias e que fingiu que a gente já não estava num país rachado, em que ou a gente escolhia a barbárie, ou a gente escolhia a civilização, ou a gente escolhia a democracia, ou a gente escolhia as trevas. Que essa esquerda agora faça o que nós estamos fazendo aqui, que essa esquerda converse e que essa esquerda declare o voto no Lula no segundo turno. É importante que a gente converse com os companheiros da CSP com Lutas, com os companheiros do PSTU, com os companheiros do PCB, com os companheiros da Unidade Popular, dos companheiros anarquistas, os companheiros que sabem de todas as agruras, de toda a desgraça que tá sob, eu não posso chamar de governo, mas porque não governa, porque só destrói, mas que tá sob o fascismo, que essas pessoas agora tenham a mesma consciência que uma liberal, que uma figura que nesse aspecto está dando um show de consciência política, que é a Simone Tebet, que ontem já falou que ela tem lado e que eu não tenho a menor dúvida que ela vai estar no palanque do Lula no segundo turno. Mas que a esquerda não enxergue nisso, e eu falo isso num tom de apelo, não enxergue nisso um impeditivo para estar no palanque também. Porque agora nós temos que fazer uma frente e a nossa pauta é uma pauta mínima mesmo. Agora o que a gente precisa manter é a democracia de pé, não deixar a nossa democracia morrer. Porque o Lula ganhou a eleição, não conseguiu ganhar no primeiro turno, faltou voto do PSTU, faltou voto do PCB, faltou voto do PDT, faltou. Dava para ter ganhado no primeiro turno ontem? Dava. O Lula chegou muito perto, fez 48,5% dos votos. Então agora, essas pessoas que não quiseram votar no Lula, que não fiquem atrás, que não sejam menos conscientes do que a Simone Tebet, filha do Rames Tebet, uma figura liberal, mas que compreende que nesse momento da história o que está em jogo é a nossa democracia. O Brasil voltou para o mapa da fome, o Brasil está sendo destruído e se a gente não ganhar essa eleição, agora no dia 30 de outubro, vai ser muito difícil reconstruir o país. A gente vai falar um pouquinho disso e é legal resgatar isso que você falou, Beto, porque assim, o liberal ele fala assim, não, o Bolsonaro é um escroto, eu sei disso, o Bolsonaro é isso, é aquilo, mas mesmo assim eu vou com o Bolsonaro até o fim. E parte da esquerda que o Lula
que é visto como um messias por alguns, seja realmente uma figura assim, pura, uma figura messiânica mesmo. Não. O PT, se ele não fizer isso, eu não apoio o PT. Cara, agora não é hora disso, agora não é hora de ser caprichoso, agora é hora de entender a conjuntura e falar assim, apesar de tudo, o que nós temos é o PT. Há tempos atrás eu fui num congresso da Conlutas e a Conlutas falava em ser uma terceira via. A Conlutas falava assim, não, nós precisamos ter uma terceira via. Uma terceira via significava ser uma opção ao socialismo. Sabe quantos votos a Conlutas teve na eleição? Não teve, acho que 16 mil votos. Quantos votos a Vera teve? Assim, irrisório. Não temos uma outra opção. Agora é Lula. É por isso que nós se posicionamos como sindicato, é por isso que nós criticávamos o PT, mas nós entendemos, agora não tem o que fazer. E é por isso que a gente entende, inclusive, que alguns colegas, companheiros, que também criticavam junto com a gente, hoje falam, não, é Lula e acabou. Porque não existe uma opção. O Lula é a última resistência ao fascismo brasileiro. A gente precisa ter claro isso. Sim. Então, vamos falar um pouquinho dos números aqui de Bauru? Você sabe, mais ou menos... Antes de entrar nisso, Alexandre, eu acho que é importante falar que até na questão... Nós temos declaração do Paulo Guedes aí, tem que privatizar essa porra de Banco do Brasil logo. Né? Então, assim, você imagina com essa formação de Câmara que teve, essa formação de Senado que teve, um segundo mandato de Bolsonaro, não vai sobrar direito trabalhista nenhum, não vai sobrar estatal alguma, e até a praia, os caras falando de privatizar, né, cara? O cassino vai ser legalizado, aqui vai virar, cara, vai virar um Caribe piorado, né? Então, assim, a gente... Por isso o posicionamento, e é muito triste ver figuras aí que a gente admira, né, da esquerda, que fazem parte do nosso cotidiano bancário, com esse preciosismo que você falou, né? Ontem uma galera do PSTU estava batendo o pé que não tem como fazer campanha para o Alckmin. Cara, vocês vão fazer campanha para o ladrão de merenda. Cara, quiseram meu problema ser que o cara roubou uma merenda agora, né? Não fazendo pouco, né? Não minimizando, né? A gente sempre combateu isso aqui. Aqui as pessoas têm memória curta, mas aqui a gente punha cartaz do Serra com arma, há 10 anos atrás. A gente punha o Alckmin com o nariz de Pinóquio há 20. Só que assim, quando junta 9 ex-presidenciáveis do jeito que juntou, é porque tem algo em risco, algo maior, né? E é isso que está faltando algumas pessoas entenderem, né? Eu não quero voltar para o tempo de que eu vou ter que andar com o meu jornalzinho aqui escondido para entregar para o Beto, dentro do banco, né? Eu não quero voltar para isso, cara. Então eu fico abismado, né? Fico abismado Parece e triste, que não né? caiu a ficha ainda, né, Tonon? Eu acho que tem E os gente sinais na estão aí, esquerda Beto. que... Nós acabamos de falar, nós três temos cabeça feita, temos personalidade, não fomos votar de vermelho. Eu acho que a galera... Tem uma galera da esquerda que ainda não compreendeu que o governo Lula acabou em 2010, que em 2016 a Dilma tomou um golpe e que nós estamos experimentando a ascensão do fascismo no Brasil e a nossa tarefa agora é restabelecer a democracia. Como dizia o Paulo Freire, nós temos que compor com divergentes para derrotar os antagônicos e aí então, numa outra conjuntura, num outro cenário, a gente voltar a discutir ideologicamente. E esses votos de pessoas teimosas, de pessoas que não quiseram dar o braço a torcer, esses votos de pessoas que se alienaram, que fingiram que nós não estávamos numa eleição em que era Bolsonaro ou Lula, jogaram seus votos no lixo. Quem votou na Vera do PSTU, quem votou na Sofia Manzano, quem votou no Emael, quem votou no Ciro Gomes, jogou o voto no lixo e ajudou o Bolsonaro a ir para o segundo turno. Espero que essas pessoas façam uma autocrítica agora, que, a meu ver, quem está mais perto de anunciar, desde logo, um apoio ao Lula, inclusive até falou 48 horas para que os presidentes dos partidos tomem uma decisão, porque eu tenho um lado e ela já anunciou durante a campanha, Simone Tebet, que ela vai estar no palanque da democracia. E isso é o mínimo que uma pessoa
da esquerda, tão douta esquerda que nós temos na CSP com Lutas, né? Figuras aí de um histórico, um vasto histórico, com obras lançadas e tudo isso, mas que são incapazes de enxergar na conjuntura que agora, companheiros, é Lula ou Bolsonaro, que agora, companheiros, é democracia ou morte, ou a morte da nossa democracia. Então, gente, quem jogou o voto no lixo no primeiro turno, pelo amor de Deus, não faça o voto nulo, não faça o voto em branco, não se abstenha, vote para que nós possamos afastar essa que é a pior coisa que podia acontecer com o nosso país. A pior coisa que podia acontecer com o nosso país era ter uma figura que se assemelha ao Calígula, destruindo e não governando, destruindo tudo o que nós conseguimos construir, pelo menos desde a redemocratização. E é legal falar, né, Tonon, que para destruir é muito mais fácil do que para construir. O PT levou anos para ter algumas coisas. Agora a gente viu aí alguns resultados, política de cotas. Quanto que esses caras bateram contra a cota, e olha o sucesso que foi a política de cotas. Para construir isso leva muito tempo, mas para acabar com isso é 2 palitos, é 2 minutos. E fascista só sabe destruir. Eles só destroem. Exato. Tonon, você tem aí alguns números aí de Bauru? Era isso que eu estava pegando aqui, Alexandre. Então vamos lá. Aqui em Bauru, vamos começar pelo presidente, né? O Bolsonaro teve 53% dos votos, 110 mil votos. O Lula teve 35%, a Tebet 5%, o Ciro 3%, e depois o restante aí. Governador, o Tarcísio teve 50%, o Haddad 30%, o Rodrigo Garcia quase 15%. Para senador, o astronauta teve 66% dos votos de Bauru. Bizarro isso. Uma bizarrice isso. O Márcio França 27% e o Edson 2%. Mas esse desempenho do astronauta em Bauru se explica, né? Ele é da Terra, né? Ele é da Terra e tudo bem. Até a gente consegue visualizar alguma coisa aí, porque bauruense gosta de votar, não importa, né? O cara às vezes é uma porcaria, mas o cara quer votar no deputado da Terra. O cara quer votar no senador da Terra. Então... E aí volta na discussão dos 10 deputados federais mais votados em Bauru. Primeiro o Rodrigo, com 42 mil votos. O Capitão Augusto, que também é daqui, com 16 mil. Orlando Costa Dias, que é daqui, com 12 mil. Cara, eu queria só um parênteses aí. Agora eu vou ter que fazer um parênteses. Orlando Costa Dias é um médico de Bauru e no meio da pandemia estava morrendo 5 mil pessoas no Brasil. Por dia. A Estela Almagro fez uma audiência pública. E ele, como secretário de saúde, ele falou 10 segundos. Quem tiver curiosidade, procura lá. Audiência pública Covid Bauru. Você vai ver um cara que é secretário de saúde falando 10 segundos durante uma pandemia. Então, assim, eu só te cortei por causa disso, porque é uma vergonha, né? É um absurdo, né? Aí, quarto mais votado em Bauru foi a Carla Zambelli. Quinto, Ricardo Salles. Nossa. Ricardo Salles teve 6 mil votos aqui. Não, e aí é legal também, pegando isso aí, Tonon. Cara, o Ricardo Salles, ele fez mais votos que a Marina Silva. É. E aí tem gente da esquerda que insiste em falar que é tudo a mesma coisa. Você consegue imaginar, Tonon, que alguém consiga visualizar do nosso campo, um cara esquerdista, consegue imaginar que Marina Silva é a mesma coisa que Ricardo Salles? Eu acho que... Claro que não é, né? Não tem o menor cabimento, né? Quem fala isso precisa ser internado. Agora, a Marina, eu acho que ela... Eu ia até falar isso e acabou não falando. Eu acho que o Ciro desse ano, ele sofre do que a Marina sofreu de 2014 para 2018. A Marina, quando deu a mão para o Aécio em 2014, acabou com a carreira dela politicamente por alguns anos. E agora o Ciro vai pagar esse mesmo preço. A Marina hoje passou 8 anos para reconstruir 200 mil votos. Ela, na eleição de 2018, teve 1% dos votos. Por quê? Toda escolha traz consequência. É isso que as pessoas precisam entender. Esses 3% do Ciro é consequência da campanha podre que ele fez. Não tem outro nome, cara. E aí ele vai demorar um tempo. Ontem eu achei ele extremamente abatido no pós-jogo, porque eu acho que nem ele esperava
ter 3%. Embora eu mesmo que eu falei, a Tebet vai passar ele, né? Eu acho que talvez só ele não esperasse, porque tudo indicava que ele ia Mas se é dar o mal. ego. O ego dele não isso aí. fazia ele perceber isso, né? A gente sabia. A gente que tá na rua, a gente sabia. Mas... E às vezes o ego nunca é bom conselheiro, né? Nunca é bom conselheiro. E aí, pegando o que você falou também, Tonão, que eu acho que é importante. O Muricy fala que a bola pune, mas a política pune também. Exatamente. E o PSDB tá pagando um preço caríssimo, hein? É outro. Que o fez o PSDB Bolsodória. Exatamente. A mesma coisa. O que sobrou pro PSDB? Segundo turno no Rio Grande do Sul e segundo turno... Por 2 mil votos. Paraíba. Por 2 mil votos no Rio Grande do Sul. Paraíba. Por 2 mil votos no Rio Grande do Sul, assim, uma margem apertadíssima, quase que fica fora do Rio Edgar Grande do Sul. Preto por... Na Paraíba, uma situação E o Eduardo Leite, que é o quadro deles, né? Sim. Exato, que É o quadro. cotado para ser presidente. O cara não consegue ir pro segundo turno quase do Rio Grande do Sul. O melhor nome do PSDB, é claro, melhor nome pro PSDB, né? Eu discordo que seja melhor nome em qualquer sentido ou aspecto, até porque o PSDB, enfim... Agora, a gente precisa fazer uma leitura do PSDB que foi totalmente equivocado, né? Vamos parar para pensar, o PSDB é um partido totalmente conservador, né? Na política brasileira, assim, dos últimos tempos, ele é conservador. O PSDB abrigava essas pessoas. E aí ele lançou... o eleitorado do PSDB é conservador. Aí ele lançou um candidato que se declara homossexual. Da onde que ele vai arrancar voto, Beto? Se é conservador o eleitorado do PSDB. Então, assim, fica claro, né, Tonon, que os caras estão perdidos, né? Nessa conjuntura, o PSDB foi um dos partidos que mais se perdeu. Encolheu, não teve coragem, capacidade para tirar o Aécio, né? A gente vê claramente que o Aécio ainda continua dando as cartas no PSDB, em Minas Gerais, e tem uma influência no país todo. O país todo, a um ponto de excluir o João Dória. Exatamente. O Dória, por mais podre que a gente seja, é o cara que trouxe a vacina para cá, né, cara? E você vê, o cara foi morto politicamente, né? E exigiram que ele ficasse calado. Tanto que o Dória estava proibido de se manifestar qualquer campanha para não prejudicar o candidato dele. Então, assim, foi um fracasso, porque nós estamos vivendo hoje extrema-direita. Acabou, não tem direita. O que nós temos hoje aí é extrema-direita. Sim. E as pessoas precisam entender que, às vezes, por mais receio que o cara tenha... O PT é social-democracia, tá? Isso também precisa ficar claro. O PT é uma social-democracia, bem social-democracia mesmo hoje. E aí, galera, você está entre uma social-democracia e uma extrema-direita. Fundamentalismo. Nós estamos vivendo fundamentalismo evangélico. Fascista. Fascista. Então, assim, mesmo. Não tem mais. Então, não, esse pessoal que ficou de fora. Você tem aí o Jorge, a Estela. Terminando aqui a lista, aí... Veio o Boulos, depois dessa galera. O Boulos foi o sexto mais votado aqui em Bauru. Depois Vinícius Carvalho, que eu não sei quem é. Quem que é Vinícius Carvalho? Não faço Republicano. Ideia. Não sei quem é, cara. Eduardo Bolsonaro, ideia. Fábio Manfronato, Edu Avalone. Deputado estadual. Mais votado foi o Raul, que já foi candidato a prefeito, para quem não acompanha aqui. Coronel Meira, a mãe da prefeita, Lúcia Rossi. Teve 13 mil votos. A Estela foi a quarta mais votada, Alexandre, com 12 mil votos. Luiz Carlos Vale em quinto. O Suplicy em sexto. Sebastião Santos, republicano, não sei quem é. Vocês sabem quem é? Sétimo mais votado aqui, 5 mil votos. Quem será que é? Desconheço também. A Dani Alonso, que é do PL, a gente sabe quem é. Marquinhos Souza. Ricardo Cabelo. Os 10 mais votados aqui para estadual. Estado de São Paulo, né? O PSDB agoniza mesmo, né? A gente vê o PSDB que fez a polarização com o PT por muito tempo e eu sempre odiei o PSDB, por isso eu sou incapaz de fazer qualquer elogio ao Eduardo Leite, exceto um elogio que eu fiz à época e eu reitero pela coragem que esse rapaz demonstrou em assumir a sua homossexualidade. Eu acho que ele foi muito corajoso e vejo nisso uma grande virtude, né? Em fazer isso, sendo oriundo de Pelotas, sendo um político do Rio Grande do Sul, onde há uma homofobia exacerbada, onde o machismo é muito forte. Eu conheço bem esse estado. Então, o Eduardo Leite foi muito corajoso nesse aspecto. Politicamente, eu abomino o Eduardo Leite,
né? Todas as escolhas que ele fez, inclusive o mesmo Bolsodória que aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu no Rio Grande do Sul Ele também, replicou, né? Replicou. Sim, com Bolsoleite no Rio Grande do Sul, né? E nós temos também o Pedro Cunha Lima, que é filho do Cássio Cunha Lima, que é outro quadro deplorável, né, da política brasileira, também do PSDB. São as duas únicas figuras que estão aí na disputa ainda. Então, a ascensão do fascismo no Brasil acabou engolindo aqueles que estavam flertando com o fascismo fazia tempo já. Aqueles que vinham abrigando, não é? Essas figuras raivosas, né? A campanha do Aécio em 2014 mostrou isso muito bem. Mostrou que aquela campanha que o Aécio fez não foi uma campanha como a que o Serra fez. Aquela campanha foi uma campanha muito raivosa, muito violenta. E aquilo acabou, junto com a Lava Jato, parindo esse movimento fascista que hoje a gente está combatendo. Perfeito, Beto. Tonon, diante do quadro, a gente que estava acompanhando, e a gente tem os bancários no WhatsApp lá, qual que foi a reação do pessoal? O que você sentiu ali? Uma desilusão total, né? Tinha gente ali, principalmente dos bancos públicos, que estavam em pânico ali quando começou a apuração. Exatamente isso. Eu tenho bastante gente de banco privado também e eu tomei um choque de realidade, vou ser sincero, né? Principalmente uma galera do Bradesco comemorando efusivamente o resultado da eleição da galera do Bolsonaro. Isso, para mim, foi um choque. Foi um choque porque tem coisas que... volta, né? Essa semana a gente atendeu um colega bolsonarista aqui que está com síndrome de burnout. E agora ele não vai poder fazer perícia presencial, Beto, porque o Bolsonaro cortou as perícias presenciais do INSS. Então a situação do cara para conseguir um benefício do INSS está pior e o cara vai seguir votando no Bolsonaro, né? Viu uma menina do Bradesco que está afastada sem salário do INSS defendendo o cara. Então, assim, para mim ontem foi um dia muito triste. Porque, assim, do pessoal do banco público, até por serem mais politizados e pela questão da sobrevivência do Banco do Brasil e da Caixa Federal como estatal, a gente espera essa mobilização, né? Então, o pessoal... Agora, eu fico abismado como a gente acha que fazendo reunião por local de trabalho, às vezes, o trabalho está evoluindo, mas não está, cara. Evolui para as questões bancárias. Específicas. O pessoal olha pra gente e fala assim, puta, os caras estão comigo, sabe que se tiver algum problema, o cara vai vir aqui, vai contar com a gente vai resolver o problema dele, muitas vezes, mas eles não conseguem entender o segundo passo, que a gente hoje ainda existe por milagre. O Bolsonaro, quando ele assumiu, ele queria tirar até o desconto da mensalidade da folha de pagamento. E não tenha dúvida, a pessoa que está acompanhando o nosso programa... É inacreditável, Alexandre, desculpa. Não, a pessoa que está acompanhando o nosso programa está vendo aqui um programa que tem uma posição clara contra o governo federal. Vocês acham que ele tendo maioria no Congresso, ele tendo maioria no Senado, ele sendo reeleito, ele vai permitir que continue tendo esse espaço, Alexandre, que os sindicatos continuem tendo esse poder de entrar nos locais de trabalho e poder falar? Alexandre, a reeleição do Bolsonaro, eu quero falar isso para os trabalhadores bancários, eu quero falar isso para os companheiros dos partidos de esquerda. A reeleição do Bolsonaro significa triturar todos os direitos, todos os poucos direitos trabalhistas que nos restam, triturar o movimento social, ou pretender triturar, isso vai depender da nossa resistência, mas a reeleição do Bolsonaro significará um avanço raivoso contra os trabalhadores, contra as organizações de trabalhadores, contra os movimentos sociais e contra todos os direitos e interesses da classe trabalhadora e das minorias. Então a gente vai viver um inferno. Então é importante que os trabalhadores tenham consciência do que pode significar, para além da morte da democracia, que talvez isso soe um pouco abstrato,
para pessoas que não têm formação política, para pessoas alienadas. Infelizmente, eu tenho que dizer as coisas como são. Para pessoas alienadas, talvez falar em morte da democracia diga pouco, mas que elas entendam, então, como se sentem mais tocadas pelas especificidades. A reeleição do Bolsonaro com um parlamento fascista e fisiológico significa a trituração de todos os direitos e interesses da classe trabalhadora, das minorias, das mulheres, dos negros e dos periféricos. Nós não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. E, nessa analogia que o Alexandre fez com o futebol, os institutos de pesquisa acertaram o que o Lula ia fazer e fez. O Lula fez quase 49% nesse primeiro turno. Não é pouco. Não, ainda mais para um cara que estava preso 2 anos atrás. Sim. É muita coisa. Então vejam vocês o tamanho dessa liderança. Aos 77 anos, que vai fazer agora, no dia 27 de outubro, 77 anos, e parece ser a barreira intransponível para que o fascismo se estabeleça de vez no Brasil. Então nós nunca precisamos tanto do Lula como nós precisamos agora nesse mês de outubro. O Lula ganhou a eleição no primeiro turno. Abriu mais de 5 pontos sobre o Bolsonaro. Não podemos jogar para baixo. Ao contrário, nós temos tudo para ganhar essa eleição. O que nós não podemos agora é ficar com teimosia, com capricho e com preciosismo. Agora é tudo ou nada. É matar ou morrer. Agora a gente ganha essa eleição, afasta o Bolsonaro da máquina pública e restabelece a democracia no Brasil, ou nós, trabalhadores, seremos triturados, destroçados. Não, é bom, pegando isso que você falou do pessoal do Bradesco, às vezes do banco privado, vamos resgatar aqui um pouquinho do prejuízo que a classe trabalhadora teve do governo Bolsonaro, né? Tem gente que acha que não mensurou ainda isso. Mas a gente precisa falar. Quais foram as reformas que o governo Bolsonaro fez que impactaram a vida do trabalhador, Tonon? Eu acho que a principal, e que o pessoal só vai ter consciência disso daqui a 10 anos, é a reforma da Previdência, né? Colocar uma idade mínima aqui no Brasil de 65 anos para homem e 60 para mulher é uma coisa extremamente cruel, porque você vê, vamos falar de banco, né? 40 anos você é velho para o banco, né? E para o mercado de trabalho você também é velho, não é só para o banco, é para o mercado de trabalho em geral, né? Então, o que a gente vai viver daqui 10, 15 anos é uma geração de pessoas sem aposentadoria, e aí vamos contextualizar, né? Na pandemia, quem que bancou as casas? Foram os aposentados, né? Porque todo mundo ficou sem emprego, todo mundo... Isso é uma coisa que é outra coisa que me deixou muito triste ontem com essa votação expressiva que o Bolsonaro teve com a eleição do Pazuello e companhia. Eu falo sempre, esse cara tomou um ano da minha vida na pandemia. Do mínimo um ano, né? Minha vida, eu tinha acabado de me separar, até entrando um pouquinho na questão pessoal, bem no começo da pandemia, e minha vida se limitou por um ano a simplesmente vir de casa para cá. Essa foi minha vida por um ano, cara. E não foi só a minha. Tenho certeza que foi da maioria dos brasileiros, né? É de casa para o emprego. E vendo gente morrer do lado. Perdemos segurança do Banco do Brasil, perdemos colega bancário do meu lado, né? Eu tenho um negócio, vi meu negócio quase afundar, né? Então, assim, é muito louco, cara. É muito louco, né? E aí volta, né? Porra. E aí qual foi o muro de arrimo de muita família? Foi o aposentado, através de empréstimo consignado, que segurou a onda, né? Então, assim, as pessoas, se tiver uma pandemia dessa daqui a 15 anos, de novo, não tem aposentado para segurar a onda. Então tá tudo errado, cara, tudo errado. E é isso que dói na alma, cara. Fora a retirada de uma série, cara, né, uma série de direitos que a gente vê aí cotidianamente. Acabamos de citar, cara, não tem mais perícia do INSS presencial. Porra, você tá doente e você não vai ter um exame médico. O cara tá cortando benefício de gente que tem direito,
né? Ele tá fazendo só maldade. Você elencou aí uma série de maldades, Tonon, que ficam evidentes. E ele tem ainda o apoio de uma grande parte da sociedade que não está mais restrita a 15%, 20%, porque o que a gente ouvia falar era isso, né? Não, o Bolsonaro tem 15%, 20%. É exatamente o contrário. Assim, essa eleição para senador, eu até coloquei no grupo da diretoria ontem, para mim deixou muito claro que sim. Por que ele não mudou o discurso durante a eleição, essa eleição? Que eu achei que ele ia ser centralizado, mas não. Ele acabou fazendo o que politicamente o pragmatismo indicou que era certo. Ele não recuou no recurso, isso garantiu 30% de voto para todos os candidatos deles no Senado, justamente porque ele não recuou. Porque nós temos hoje 30% da população que acha exatamente o que o Beto falou, que minoria tem que ser destruída, que cultura não é importante, que dá o cheque em branco para esses caras. E aí de 30, cada quadro, cada local teve a sua especificidade, né? Que aí com 36 foi eleito 38, 40, então, assim, questões regionais. Por questões regionais. Então, assim, a estratégia dele foi corretíssima. É duro falar isso, mas foi corretíssimo. E eu quero falar uma coisa para os bancários. Eu acho que o Alexandre tocou num ponto que a gente tem que falar sobre isso, viu, Tonon e Alexandre e todos os companheiros bancários que nos acompanham. Nós lutamos no ano 2019, primeiro ano do Bolsonaro destruindo o Brasil, contra a MP 905, que era um ataque frontal contra a categoria bancária que pretendia gratuitamente, apenas sacanagem mesmo, ampliar a jornada de trabalho dos bancários de 6 para 8 horas e fazer com que os bancários trabalhassem de sábado e domingo. Isso estava na MP 905 de elaboração do Bolsonaro, e nós nos pusemos contra, obviamente, contra a MP 905, viajamos para São Paulo, falamos com todo mundo, pedimos ajuda para parlamentar, e nós conseguimos derrotar no Senado a MP 905. A MP 905, eu quero dizer aos bancários, às bancárias que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, que pretendem votar nele no segundo turno, ou que anularam seus votos. Pelo amor de Deus, gente. Esse sujeito, ele é um inimigo da classe trabalhadora, essencialmente o inimigo da classe trabalhadora, mas já que os bancários são tão tocados pelas especificidades, pelas questões de bancários, né, pelas questões muito próprias da categoria bancária, não vamos esquecer, gente. Não vamos esquecer dos clientes que nós atendíamos a vida inteira e que morreram na pandemia, e que não foram vacinados. E cliente que não pode nem entrar na agência mais hoje. Tem uma galera que não pode nem entrar na agência mais, cara. Até o atendimento ficou... Não é só a questão dos direitos. O atendimento para a população também piorou muito. Gente, vamos lembrar dos colegas com os quais a gente trabalhou e que morreram sem serem imunizados. A vida que a gente levou durante a pandemia, quando a vacina nos foi negada. A MP 905, uma crueldade idealizada pelo governo Bolsonaro. Vamos lembrar, agora eu quero falar com os companheiros bancários do BASA, do BNB, que estão fora da nossa base sindical, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Paulo Guedes é o ministro da Economia do Bolsonaro. É um cara que quer privatizar todas as estatais. É um cara que quer acabar da mesma forma que fizeram com o Banespa. Eles querem fazer primeiro com o Banco do Brasil, como o Paulo Guedes falou naquela reunião, usando até um palavreado chulo, né? Próprio de um fascista mesmo, porque fascista... Defensor de ditadura. Que vou botar granada no bolso dos servidores, que tem que foder o Banco do Brasil. É esse tipo de gente que a gente tem que afastar do poder. A gente não pode deixar trabalhadores bancários, trabalhadoras bancárias, não podemos deixar que a MP 905 seja reeditada sob outro número. Não podemos deixar, mais uma vez, a nossa categoria ser tão agredida como foi, porque se nós, nesse momento,
não afastarmos do poder o Bolsonaro e o Paulo Guedes, os próximos 4 anos serão infernais para a categoria bancária. Ô Beto, e não só isso, né? A gente que está aqui todo dia atendendo bancário, a gente viu o adoecimento da nossa categoria, né? E todo mundo vítima de assédio. O problema da nossa categoria hoje é o assédio moral institucionalizado em todos os bancos, né? Na Caixa ainda de forma pior, que ficou comprovado aí, né? Assédio sexual aqui. Freak show na Caixa, né? Show Um na show Caixa. de horrores. Mas essa ascensão do assédio moral é exemplo do governo federal. É a banalização de alguns termos que o cara usa. Porra, a gente pegou um caso aqui no Bradesco que o cara falava que é pra menina fazer... Porra, você não serve nem pra fazer ponto. Será que se eu colocar pra fazer ponto, você vende algum produto? A gente viu cada coisa de 2019 pra cá que é inimaginável. E isso é reflexo da gente não ter um estadista no poder, cara. Que nós assistimos na Caixa Econômica Federal, esses escândalos de assédio sexual, o assédio moral. O cara pôr pimenta na camisa do cara pra ver se o cara era óbvio de comer Meu pimenta. Deus do céu, um cara que gravava live com o Bolsonaro. Eu não consigo compreender, não consigo imaginar que um empregado da Caixa Econômica Federal, que um funcionário do Banco do Brasil se abstenha, vote nulo, vote em branco, ou pior ainda, que vote no Bolsonaro para que ele continue destruindo o nosso país e os nossos postos de trabalho e a nossa dignidade no trabalho. Nós não podemos permitir isso. O presidente do BB fez troça na março desse ano, é que passa tanta coisa. Gravou aquele clipe que vocês vão lembrar da PLR, funcionário do BB sem dinheiro, porque o salário é uma porcaria atualmente. E aí, como se a PLR fosse esmola. O cara gravou um videoclipe fazendo isso. Tirando troça da nossa nós cara. Nós agora, bancários, trabalhadores, nós não temos que pensar o seguinte: eu gosto do Lula, eu gosto do Alckmin, eu não gostava nem um pouco do Alckmin quando era governador do estado de São Paulo, o Lula como presidente me frustrou em vários aspectos. Não. Agora a gente vai votar por exclusão. Agora o nosso voto é por exclusão. Agora a gente tem que impedir, a gente tem que afastar o fascismo do poder no Brasil. O voto agora, trabalhadores, é contra o Bolsonaro. Perfeito. Eu tenho uma analogia que eu faço, né? O governo do PT, ainda mais próximo ao Alckmin, né? Ele é um suco de laranja daqueles bem ruinzinho de tomar. Agora o governo Bolsonaro é veneno, irmão. O suco de laranja bem ruinzinho, ele tem lá suas vitaminas, ele tem lá os seus sais minerais, ele serve para hidratar. O outro não, é destruir, é veneno. O Bolsonaro é veneno. Quem que é o vice do Bolsonaro? É o milico lá. Então, assim, não dá para comparar, não dá para ficar em cima do muro, não dá para ter a atitude que o Ciro teve. O Ciro Gomes é, sim, um dos responsáveis, porque, assim, o Ciro Gomes fez nas últimas semanas com que o voto do eleitor dele migrasse para o voto do Bolsonaro. E não foi à toa que aquele voto mudou. Então, assim, daqui de Bauru, Tonon, o que a gente pode fazer para tentar ajudar o Lula minimamente, sabendo claramente o nosso tamanho, o nosso peso, a nossa significância, seja no bancários ou na cidade? O que a gente pode fazer para tentar ajudar? Lembrando que não tem nada perdido, né? Nós estamos muito próximos de uma vitória do Lula. Agora, sim, não dá para jogar do mesmo jeito. Chegamos até aqui, precisamos sofisticar o nosso jogo. O que a gente consegue fazer, Tonon, para ajudar essa campanha? Na verdade, a gente já fez o último Jornal da Entidade aqui, a gente já colocou por que não votar no Bolsonaro na ocasião e repetir essa estratégia. Não só para a nossa categoria, mas ir para outras categorias, né? Que a gente falou muito aqui, né? Que o PT aqui em Bauru não fez isso, né? De chão de fábrica, e eu acho que a nossa missão é essa. É visitar o maior número de lugares possíveis, é tentar virar o maior número possível de voto, convencer o pessoal que por algum motivo não foi votar da importância, do que está em jogo. Jogar, né, Beto? Como o Lula falou, prorrogação, a bola, quem está ganhando o jogo,
Mas a gente tem que dar garra, dar sangue para não permitir uma virada aí nesse jogo. Beto, eu vi você durante todo o podcast com uma postura mais fechada. A gente gravou um podcast há quase uma semana, era outro astral, era outra vibração. Como reverter esse sentimento e buscar a força para tentar a vitória talvez mais importante do último período da política brasileira? Eu acho que hoje a gente não vai conseguir, não. Eu acho que hoje, no dia de hoje, a gente está digerindo ainda, né? A gente está digerindo, primeiro, a frustração de não ter ganhado no primeiro turno. E de não ter ganhado no primeiro turno porque houve muito voto de trabalhador jogado no lixo. Então, isso causa uma frustração gigantesca. Outra frustração, ver figuras abjetas serem eleitas. Figuras que ajudaram o Bolsonaro a destruir o Brasil nesses 4 anos sendo eleitas. Eu acho que isso, como o Tonon usou uma expressão que eu quero me valer da mesma expressão, isso deu um choque de realidade na gente. É muito ruim ver figuras como Rosângela Moro, Sérgio Moro, astronauta, Pazuello. Dallagnol foi mais votado deputado do Paraná, cara. É muito duro a gente se deparar. A gente sempre soube que faltava ao nosso povo formação política, consciência de classe, mas quando vem um choque de realidade como esse e a gente vê que das urnas vêm mensagens tão perturbadoras, não são nem mensagens tristes, são perturbadoras mesmo. Eu acho que a gente fica abalado. Primeiro dia, eu estou abalado mesmo. Agora, a partir de agora, daqui para frente, o que a gente tem que fazer? Porque o que nós perdemos até agora, cá entre nós, não fará tanta diferença, e não fará mesmo tanta diferença com a vitória do Lula no segundo turno. Então, hoje é um dia de abalo, é um dia de desânimo, é um dia de ainda assimilar, digerir as coisas horrorosas que saíram das urnas, mas eu quero ressaltar o seguinte: são secundárias essas coisas que saíram das urnas. E também eu posso dizer o seguinte: saíram coisas muito ruins e perturbadoras das urnas, mas saíram também coisas muito boas das urnas, né? Esse molho todo pode azedar, obviamente, com a reeleição do Bolsonaro, ou ele pode ser redimensionado com a vitória do Lula. Não é momento para pessimismo, Nós elegemos muitos parlamentares progressistas, elegemos muitos parlamentares de esquerda, elegemos muitos trabalhadores, elegemos negros, elegemos mulheres, elegemos periféricos, elegemos homossexuais, transexuais. Nós conseguimos levar a todos os parlamentos, inclusive até ao Senado, nós conseguimos levar diversidade e o pluralismo que nós, como pessoas de esquerda, desejamos. Agora, o mais importante está aberto, que é quem vai ocupar o Palácio do Planalto. Quem vai ser o presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2023. Nesse primeiro turno, o Lula ganhou, saiu em vantagem, e o abatimento do Bolsonaro às 11 horas da noite, quando ele deu uma entrevista coletiva, era visível. Então nós não podemos jogar para baixo, temos que jogar para cima. Nós estamos ganhando esse jogo. São 6 milhões de votos de vantagem que nós temos. Então, mãos à obra, temos que arregaçar as mangas, temos que conversar com todo mundo, temos que dissuadir a classe trabalhadora da ideia de não votar, de votar nulo, ou de votar, pior ainda, no Bolsonaro, porque daqui para frente o voto é por exclusão. Não interessa quem está do lado da democracia. Nós temos que combater o fascismo.
quem está do lado da democracia hoje não é só o Lula e o Alckmin. É um palanque que só aumenta, porque nós não podemos deixar perecer algo que custou tanto sangue, que custou tantas vidas para a gente poder ter no Brasil, que é a democracia. Nós estamos muito perto, há 4 semanas, de recuperá-la ou de perdê-la. Então, companheiros bancários, trabalhadores, ativistas, militantes, agora é tudo ou nada, agora é o voto por exclusão, votar contra o Bolsonaro a favor da democracia no Brasil. Perfeito, Beto. E aí eu quero fazer também um apelo aqui. Nós temos colegas que às vezes são anarquistas, né? Que não são ligados ao PT. E vira e mexe estão nos pedindo alguma coisa, né? Uma ajuda, alguma coisa. E não só a nós. E também pedem ao PT. Eu vejo esse pessoal, sempre que tem manifestação, eles contam às vezes com uma caixinha de som que é o rapaz do PT que traz, um carro de som que é o sindicato dos bancários que traz, uma ajuda que é patrocinada ou por uma associação ou por um próprio partido político. Agora, amigo, é hora de você também dar a sua ajuda aí. Não adianta ficar defendendo um anarquismo numa conjuntura onde o Bolsonaro vai ser o reizinho do Brasil. A gente precisa, sim, começar a mudar as coisas. E para mudar, precisamos começar quando é mais fácil. Nós não podemos começar encarando o Bolsonaro que vai estar turbinado. Esse Bolsonaro 2.0, não tenha dúvida, não vai ter sindicato. Esse Bolsonaro 2.0 não vai ter oposição. Se não tiver resistência, se Lula não for presidente do Brasil, a coisa vai piorar e muito. É lógico que as vitórias não são definitivas, é lógico que as coisas mudam, é lógico que mais 4 anos de um desastre de um governo como esse, provavelmente a esquerda volte com facilidade. O povo vai pedir para a esquerda votar, mas nós vamos precisar passar por esse inferno de mais 4 anos? É lógico que não, né, Tonon? Eu acho que dá para ser um pouco mais fácil a nossa vida, né? É isso. Eu acho que o programa está completo já. Tudo que tinha que ser falado foi dito. O que nos resta agora é 29 dias de campanha aí, para no dia 30 a gente dar esse presente para o aniversariante do dia 27 e para o povo brasileiro. Valeu. Tonon, se despede da galera aí, pede pro pessoal compartilhar, faz a vez de blogueiro, agradece o Beto Castilho aí mais uma vez. Betão, brilhantando. É sempre divertidíssimo estar do seu lado, mesmo num dia tão triste, que hoje é um dia triste. É muito louco, como mesmo com 6 milhões de votos, a gente está triste por tudo que aconteceu. Mas se inscreva, curte, compartilhe, porque cada compartilhamento, cada inscrição faz diferença para a gente entrar nos algoritmos aí e disputar espaço com essa galera. Parece pouco, mas é muito. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Sem Sistema. Como o Tonon falou, curta, compartilhe, divulgue e vote aí, vote 13. Vote 13 porque é a chance da gente se manter vivo, né, Beto? Fora Bolsonaro, trabalhadores, agora a gente vai votar contra o Bolsonaro. O Tonon já está uniformizado. Mostra aí, Tonon. O Tonon já saiu para a rua assim hoje. E é isso, pessoal. É botar aí a cara na rua. É botar se eu levar a paulada e depois vocês fazem o curativo. Não tem jeito, né, Beto? Não vai ter como ganhar isso sem se expor, sem correr risco. Agora é pau, agora é luta pela sobrevivência da classe trabalhadora, das estatais, do Estado Democrático de Direito. Agora é fora Bolsonaro, agora é voto por exclusão. Os trabalhadores têm que votar contra o Bolsonaro. É isso aí, galera. Abraço. Fomos!